Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina da Escola Demetrio Ribeiro. Essa videoaula é para as duas turmas de nonos anos, nono ano D e nono ano E de 2021, e nós faremos agora a correção das atividades da semana anterior, sobre radiciação. Eu comecei a fazer a correção e o meu celular estava com pouca memória e cortou, mas aí eu vou deixar as duas que eu já estava corrigindo, que já havia corrigido, eu não vou refazer, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, só vou explicar para vocês. Então, essa questão número 5, pessoal, diz o seguinte: utilizando o método da fatoração, identifique qual a forma simplificada de raiz cúbica de 108. Então, o que eu fiz ali? Eu fatorei o 108, né? Primeiramente por 2, que é um número par, que deu 54, que dá por 2, que dá 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. O produto desses fatores primos, então, eu tenho ali dentro da raiz, ó. Então, dentro da raiz ali, eu tenho 2 vezes 2 e vezes o 3 ao cubo. Simplifico o índice da raiz com o expoente, sobrou, né, 3 raiz cúbica de 4, ou seja, o 3 que foi simplificado vai para fora e o 4, né, 2 vezes 2, 4, permanece dentro da raiz. Então, a resposta correta da questão número 5 é a letra C, tá? 3 raiz cúbica de 4. A número 6 eu já fiz também, no final da número 6 cortou o meu vídeo. Então, aqui é um retângulo e diz o seguinte: simplifique os valores da base e da altura do retângulo. Então, ó, da base e da altura. Em seguida, calcule qual o perímetro da figura. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Fatorar o 150 e fatorar o 54. Tá? O que é fatorar? Dividir por números primos, né? Enquanto for possível. A gente sempre começa pelo 2, quando não dá mais por 2, a gente tenta por 3. Quando não dá mais por 3, a gente tenta por 5. Não dá mais por 5, a gente tenta por 7, tá? Então, nós vamos fazendo essa fatoração, essa divisão, sempre por fatores primos, tá? Então, o produto ali do 150, pessoal, está aqui dentro da raiz, ó, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Simplificou o expoente com o índice da raiz, o que sobrou? 5 raiz de 6. No 54, 54 dividido por 2, né? Que deu 27, que deu por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Então, a raiz é quadrada, é importante salientar isso, né, pessoal, que lá na questão número 5 a raiz era cúbica, então nós temos que agrupar de 3 em 3. Aqui é quadrada, então o que nós colocamos ali? O 2, que está sozinho, o 3, que eu tenho um produto de 2 números por ele mesmo, e o outro 3 que ficou sozinho ali, ó. Simplifica o índice da raiz com o expoente, tá? E o que sobrou? Quem foi simplificado vai para fora da raiz, que é o 3. Quem não foi simplificado permanece dentro da raiz. O que eu tenho aqui então, pessoal? Essa raiz quadrada de 150, ela, na forma fatorada, ela fica 5 raiz de 6. E a altura, que era a raiz de... Desculpem, o comprimento, que era a raiz é 54. A altura, que é 150, e o comprimento, que é 54. A raiz é 54, na forma fatorada é igual a 3 raiz de 6. Então, somamos os dois comprimentos, as duas alturas, que dá 16 raiz de 6. Então, a resposta correta é a letra D, tá? Agora, nós vamos para número 7, 8, 9 e 10, que essas aí eu farei com vocês. Então, o que nós temos ali? Racionalize o denominador da fração 1 sobre raiz de 2. Então, eu expliquei na aula síncrona da semana anterior para vocês que não é possível nós deixarmos, né, um número irracional no denominador de uma fração. Então, nós vamos ter que racionalizar. Então, o que nós fizemos aqui? Ó? 1 sobre raiz de 2. O fator racionalizante aí, pessoal, será a raiz quadrada de 2, tá? Então, nós vamos colocar, ó, raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui, tá? Então, o fator racionalizante é sempre a raiz. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Simplificamos aqui, vai ficar raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, a resposta certa é raiz de 2 sobre 2.
Se houver necessidade, gente, assim, ó, de vocês revisarem isso aqui novamente, deem uma pausa aí e voltem na questão, tá? Agora nós temos a questão número 8 aqui. Racionalize a fração 4 sobre 2 raiz de 2. Então, qual será o fator racionalizante aí? Será somente o raiz quadrada de 2. Então, ó, nós vamos copiar a fração 2 raiz de 2 e vamos multiplicar, ó, pelo fator racionalizante. Qual é o fator racionalizante? Raiz quadrada de 2. Então, vezes raiz de 2 no numerador e vezes raiz de 2 no denominador. Depois, vamos resolver agora. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 4. Tá? Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E permanece o 2 ali. Simplificamos essa raiz quadrada de 4, né? Extraímos, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2 vezes a raiz de 4 é igual a 2. Então, aqui, gente, ó, vai dar 2 vezes 2, né? Ali é 4. Então, o que que a gente faz? Simplifica esse 4 com esse 4 que vai ser o denominador aqui. Então, a resposta, raiz quadrada de 2, tá? Agora, gente, a questão número 9. Racionalize a fração. Agora, nós temos uma operação no denominador. Então, vamos copiar a fração, quer dizer, raiz de 2 sobre raiz de 2 mais 1. Vamos multiplicar aqui pelo fator racionalizante. O fator racionalizante aí será o quê? Será a raiz, né, a operação toda com o sinal de menos. Então, aqui, ó, eu vou trocar. O fator racionalizante será raiz de 2 menos 1 e raiz de 2 menos 1, tá? Aí, aqui eu posso colocar, gente, um parêntese e fazer uma propriedade distributiva, tá? E aqui no denominador eu faço quadrado do primeiro, né? Menos o quadrado do segundo, tá? Então, como é que vai ficar? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Certo? Agora, raiz de 2 vezes menos 1 vai ser menos raiz de 2. E aqui no denominador, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4. Menos 1 ao quadrado é 1, tá? Aí, o que que a gente pode simplificar? O 4 ali, raiz de 4 é 2, menos raiz de 2, e aqui, raiz de 4 é 2, menos 1. Que aí vai ficar 2 menos raiz de 2 e 2 menos 1, 1. Esse 1 aqui não tem valor, né, pessoal? Então, a resposta será 2 menos raiz de 2, tá? Então, a resposta da questão número 9. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, vocês deem uma pausa, né, e voltem na questão, certo? Vamos para a última questão agora, que é a questão número 10. Essa videoaula depois eu lanço lá no YouTube e posto no Google Classroom para vocês. Então, aqui nós temos também uma operação, né, ali. Então, o que que nós vamos fazer? Essa aqui é a questão número 10. Para aí, que é a número 10, essa aqui é a questão 9 que eu repeti. Deixa eu ver uma coisa. Raiz de 2 sobre 2. Essa aqui é a questão 9. Tá? A questão 10, pessoal, é essa aqui, ó. Racionalize o denominador da fração 1 sobre raiz de 5, raiz quadrada de 5 mais raiz de 2, tá? É essa aqui. Aí eu vou multiplicar pelo fator racionalizante, tá? Então, qual será o fator racionalizante aí? Será essa expressão aqui com o sinal de menos. Então, raiz de 5 menos raiz de 2, raiz de 5 menos raiz de 2, tá? Como é que vai ficar, pessoal? Ó, o 1 vai multiplicar por todos de lá, que vai ficar a mesma coisa, né? Que o 1 não vai alterar. Vou colocar aqui, ó. Raiz de 5 menos raiz quadrada de 2, tá? E aqui, gente, eu faço, ó, o quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, menos
o quadrado do segundo, que será a raiz de 4. Simplifico essas raízes, aqui eu não posso fazer nada porque eu tenho dois números irracionais, tá? A raiz de 25 é igual a 5 e a raiz de 4 é igual a 2. Então, como é que vai ficar? Raiz de 5 menos raiz quadrada de 2 e 5 menos 2, 3. Então, a resposta vai ficar raiz de 5, raiz quadrada de 5 menos raiz de 2 sobre 3, tá? Então, vocês ignorem essa parte aqui, né, pessoal, que eu repeti a 9 e não tinha copiado a 10, tá? Então, assim, se houver necessidade, me chamem no privado, tá? Para tirar alguma dúvida. E se vocês acharem que devem assistir mais de uma vez, assistam, quantas vezes vocês, né, até vocês se sentirem seguros nessas questões aí, tá? Beijos da prof, fiquem com Deus e se cuidem.